alternativas, não tem alternativa. Isso não pode, por exemplo, a Anatel ser uma espécie de mediador para se fazer pelo menos não uma unificação, mas pelo menos uma equidade na legislação, alguma coisa, seja parecida uma com a outra, não dá para fazer isso? O que nós temos conversado e estamos entendendo é que o próprio Ministério das Comunicações e também a Anatel estão sensíveis a essa questão. O Ministério deve trabalhar junto com as casas legislativas e a Casa Civil no sentido de propor uma legislação que facilite a implantação de infraestrutura. O Brasil, não só de telecomunicações, precisa de muita infraestrutura. E se colocar a infraestrutura é preciso ter uma certa facilidade. É claro que ninguém quer colocar uma antena no meio de uma pista ou num local encostado. Numa área de preservação ambiental. Exatamente. Exemplo, né? Mas é importante frisar, e muitas vezes as pessoas podem não ter essa consciência. Não há serviço celular sem as antenas. E não há como crescer o serviço celular sem colocar novas antenas. Quando o Brasil fala que vem a Copa do Mundo e que nós vamos colocar novos serviços de quarta geração para poder ter dados no celular com maior velocidade, melhor atendimento, isso vai exigir, por uma questão da tecnologia que vai ser usada, 3 a 4 vezes mais antenas do que existem hoje. É inerente à tecnologia. Então, essa não tem saída. Então, se não colocar essas antenas, ou não se vai ter o sinal num determinado lugar, ou o sinal vai ser fraco, não o suficiente para atender aquele conjunto de clientes que estão ali. Dá para o senhor dar algum exemplo sobre essa diferença de legislação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Amazonas, como que atuam de forma diferenciada? Estados e municípios. Então, o exemplo, por acaso você falou sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado onde nós temos trabalhado bastante no sentido de mostrar e trazer a compreensão sobre o serviço para que o legislador traga uma maior facilidade para nós. Eu acho que nós estamos conseguindo lá, mas é um estado difícil de se fazer uma implantação pelo zelo que os municípios e os estados têm com a população e entendendo que isso poderia ofendê-los. Nós temos, vou dar alguns exemplos, né? Nós temos o município de Campinas, é onde existe essa legislação que obriga a 60% da população a assinar a autorização. O município de Piracicaba não autoriza nenhuma antena a menos de 15 metros de qualquer construção. Num local onde... Tudo está construído, né? E se a gente andar pelo país, aonde é um dos lugares bons de se colocar antena? É no topo dos prédios. Mas isso pode, isso aí qualquer legislação permite, não é isso? Mas o topo do prédio está a menos de 15 metros de uma casa. Sim, claro. Então, em tese, Piracicaba não pode ter nenhuma antena no topo de nenhum prédio. Ora, cidades que existem, por exemplo, como São Paulo, Avenida Paulista, não seria impraticável colocar uma torre na rua ou num espaço vazio. É necessário que ela esteja numa certa altura e provavelmente um bom local para colocar é no alto do prédio. Paga-se por aquela área, aluga-se um espaço, coloca-se uma torre ali, usa-se a energia e paga-se a conta de energia à parte, paga-se todos os tributos para fazer aquilo ali. Mas é cada dia mais complicado. Mas o senhor acha que essa legislação, para ter esse, vamos dizer, esse excesso de zelo para com a questão de saúde, não foi uma coisa suscitada por um movimento médico, um parecer médico, para ter tantos municípios diferenciados, ter essa mesma preocupação? Não existe uma base médica, não? Existe. Existe a Organização Mundial de Saúde e existe uma lei federal brasileira que estabelece os parâmetros para se implantar. E que são diferenciados desses usados nos municípios. Os do município são muito mais rigorosos. Para o senhor ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde estabelece em determinadas classes o risco de saúde para determinados instrumentos que emitem sinais ou outros instrumentos, alimentos, etc. A emissão de sinais do celular está na mesma coluna do cafezinho. Então, quem hoje, no Brasil, que é um país que gosta de café, quem hoje no Brasil acredita que o café é cancerígeno? A população não acredita, vai numa boa e consome o seu café. O uso do celular está na mesma coluna
de risco de um café. É muito baixo. Não tem praticamente problema nenhum. Eu citei isso. Há muita queixa da população com relação, nós estamos falando da qualidade do serviço, para melhorar a qualidade do serviço. Sim. Há muita queixa dos PROCONs com as teles. A que se deve essa queixa? Como é que o senhor, de um sindicato que você representa as teles, se situa com relação a essa onda de queixas com relação aos serviços? Queixa é uma coisa sempre muito ruim, né? Que você tem que trabalhar fortemente nela, porque ela é um instrumento para segurar o cliente na sua empresa. Se alguém reclama, as empresas têm um controle muito forte do conjunto de reclamações. Um cliente que reclama muito, ele provavelmente vai procurar um serviço de uma outra. E ninguém quer que alguém perca o seu cliente. O trabalho, então, feito é no sentido, obviamente, de reduzir esse volume de reclamações. Nós temos reduzido, e um parâmetro bom de se ver é o parâmetro da própria Anatel. Na Anatel, nós temos observado uma queda em torno de 20%, um pouco menos, em relação ao ano de 2010. Mas, mais do que isso, é importante que se leve em consideração a quantidade de clientes que se tem. Quando se fala em reclamação no PROCON, eu vou dar um dado aqui que pode parecer até difícil de acreditar. Em termos percentuais, né? De 1 milhão de clientes, 43 reclamam no PROCON. De 1 milhão, 43 reclamam. 43 reclamam no PROCON. É um número relativamente baixo. E também há que se entender, quando a gente recebe, por exemplo, não vou fazer aqui uma comparação, nenhuma queixa à questão da energia elétrica, mas quando se recebe uma conta de energia elétrica, ninguém sabe em que horário usou o ferro elétrico ou tomou um banho no chuveiro elétrico. Ninguém sabe ali. Se soubesse, talvez pudesse dizer, não, eu não tomei banho naquele horário, não tinha ninguém em casa, como é que tomou? O telefone pode, né? O telefone tem esse benefício para a população. Vem tudo listado ali, um conjunto de folhas, chamada por chamada, o tempo que foi feito, um conjunto de serviços diferentes. Então, numa mesma conta, apesar de ser um cliente só, tem muitos itens que são muito diferenciados de uma empresa de energia elétrica, de uma empresa de gás ou dos outros serviços que nós temos. Além disso, a quantidade de clientes é imensa. E 43 reclamações por cada 1 milhão não é um número que seja assustador, mas como eu disse no início da resposta, reclamações e queixas nós temos que sempre trabalhar fortemente para diminuir. No mínimo, para não perder esse cliente.